Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem, aqui na TV Assembleia, e eu cumprimento você que nos ouve também pela FM Assembleia 96,7, todo dia às 10 da noite, o programa também nas ondas do rádio, o mesmo programa da TV, também pela FM Assembleia, diariamente, de segunda a sexta-feira. O Brasil teve uma polêmica que foi muito explorada na mídia brasileira a partir de declarações que foram proferidas pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, o ministro Ernesto Araújo, e depois pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, quando da visita a Israel. O presidente foi a Israel tratar de relações comerciais do Brasil com Israel, anunciou a abertura de um escritório de negócios, foi ao Muro das Lamentações com o primeiro-ministro israelense, num fato, inclusive, considerado inédito até então. Nenhum líder mundial foi ao muro acompanhado do próprio premier israelense. E durante a visita se polemizou acerca dos conceitos nazismo e esquerda. Afinal de contas, o que é esquerda e o que é direita? O fascismo e o nazismo são de direita ou são de esquerda? O comunismo é de esquerda, é de direita? O que é, na verdade, esquerda e direita? Que é um conceito clássico que vem bem antes da Revolução Francesa, mas ficou muito arraigado a partir da disposição na Assembleia Nacional da França, depois da derrubada do regime absolutista, entre a esquerda, onde ficavam os jacobinos, que tinha o comando do Robespierre, e a direita, dos gerondinos, né? O programa resolveu convidar para a gente debater e esclarecer esse assunto um professor, um pesquisador, que ele é pesquisador há muitos anos do tema do fascismo. O que é, de fato, o fascismo? O fascismo é primo irmão do nazismo? O que tem em comum o fascismo, o nazismo, o comunismo e o capitalismo? A esquerda e a direita. Este é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. A produção convidou, ele aceitou e eu agradeço a presença dele aqui. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, é coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia da própria UFC. Ele também integra o programa de pós-graduação em nível de doutorado em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Ele é membro da diretoria da Associação dos Historiadores Latino-Americanos e do Caribe, secção brasileira. Ele é investigador associado da Rede Direitas, História e Memória. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea e na área da Ciência Política. É graduado em Letras Modernas pela Universidade de Nápoles, em 98. Tem doutorado em Filosofia e Política, também na Universidade de Nápoles, e é pós-doutor no Departamento de Ciência Política da USP, Universidade de São Paulo. Eu recebo com prazer o professor pesquisador Fábio Gentili. É com ele o programa Questão de Ordem. Professor Fábio, como os nossos ouvintes devem ter suspeitado, ele é italiano, não é? Ele tem nacionalidade italiana, mas já está radicado no Brasil, não é? Com a vida já organizada aqui no Brasil, a partir, não é, do concurso que ele fez para professor da Universidade Federal do Ceará. E hoje, repito, ele é professor coordenador da pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. A partir de agora está no ar Questão de Ordem o professor Fábio Gentili, a quem eu agradeço, não é, a gentileza dele ter aquecido a nosso convite da nossa produção. Professor, boa noite, obrigado. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Sou eu que agradeço o convite. Realmente foi uma grande oportunidade para mim ficar aqui com vocês, tentando hoje de conversar sobre esses temas que são de grande atualidade no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos. E até a partir desse programa, professor, fazer com que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem,
se sintam estimuladas a procurar, a pesquisar o tema, a se aprofundar, a ler, porque é muito importante que as pessoas busquem se apropriar desse conhecimento, não é? Até para ouvir melhor, compreender melhor, não é, o mundo que estamos vivendo. Concordo com você. Seja muito bem-vindo, professor Fábio. Muito obrigado. Professor, o que é direita e esquerda? Eu abri aqui dizendo o seguinte, que esse conceito da direita e esquerda, no conceito mais clássico, né, ele vem bem antes da Revolução Francesa, mas na Revolução Francesa se estabeleceu, né, quem estava à esquerda, os jacobinos do Robespierre, quem estava à direita, os gerondinos. Quem estava à esquerda, os mais revolucionários, os mais radicais. Quem estava à direita, os mais conciliadores. Vem daí o conceito de esquerda e direita, e a partir daí o que é que mudou? Então, esses dois conceitos, hoje em dia, nos últimos anos, depois do fim do comunismo na União Soviética, a partir da década de 90, foram assim muito discutidos nas ciências políticas. E quase como se esses conceitos não tivessem mais uma função para analisar duas diferentes visões do mundo. Enquanto o século passado foi um século de ditaduras, mas também de democracia, e as categorias de direita e de esquerda foram muito utilizadas para analisar este posicionamento teórico, ideológico, político, de um lado ou do outro. Parece que nos últimos anos, depois do fim do comunismo e da Guerra Fria, esses conceitos se tornaram quase marginalizados, tanto que hoje se costuma falar muito de movimentos populistas, que não seriam nem de direita nem de esquerda. Eu acho que nós precisamos reafirmar a importância dos dois conceitos. E, a partir do que você falou de uma trajetória histórica, mostrando como estas duas categorias ainda têm um valor epistemológico fundamental para entender duas visões do mundo totalmente diferentes. Por um lado, você tem um conjunto de valores na direita, e nós precisamos também entender a própria categoria de direita. Por que eu falo isso? Porque a direita ela é uma categoria muito ampla, eu diria plural, porque ela vai abarcando movimentos, grupos, ideologias que também têm bastante diferenças entre elas. Então, um espectro bem amplo. Um espectro muito amplo. E, por outro lado, você tem a categoria de esquerda, que também é uma categoria muito ampla. E vai abarcando um espectro muito amplo de posicionamentos teóricos. É só pensar que o próprio marxismo, ele foi, a partir da teoria clássica marxista, ele depois foi revisado por muitos teóricos, autores, e no próprio século passado, o marxismo se tornou os marxismos, porque teve muitas revisões, também revisões nacionais, vias nacionais ao socialismo. Inclusive a própria evolução na Europa do que se chamou da social-democracia, que seria o socialismo democrático, que não seria o socialismo com base no marxismo-leninismo, que gerou regimes totalitários. Sim, a partir do leninismo, precisa dizer que há uma distinção entre o conceito de comunismo e o conceito de socialismo. Enquanto na obra marxista os dois conceitos são utilizados no mesmo sentido, a partir do leninismo e da Revolução Bolchevique de 1917, os conceitos vão sendo utilizados para definir dois modelos diferentes. Por que isso? Porque o próprio Lenin, que faz digamos assim, ele mostra
a perspectiva revolucionária do marxismo internacionalista versus a perspectiva do nacionalismo, do socialismo nacional. A via reformadora dentro do socialismo é a própria social-democracia. Na direita também... Que fica na questão do conceito de gerar digamos assim, uma rede de proteção social aos mais pobres, porém, sem perder a possibilidade da individualidade que é própria do capitalismo. Quer dizer, o indivíduo, é o indivíduo contra o coletivo, né? Quer dizer, o Adam Smith teoriza o indivíduo que se contrapõe ao coletivo. A teoria clássica comunista, marxista, é o coletivo que se sobrepõe ao indivíduo. O Estado como elemento que vai propiciar essa coletivização e essa, digamos assim, essa democracia social, embora isso na prática nunca aconteceu. Não há dúvida também que o pensamento de Rousseau influencia muito também a formação do marxismo no século 800. Por outro lado, falando da direita, não é fácil dizer o que seria a direita. O que é a direita e o que é a esquerda? Não é fácil dizer, porque a direita é uma visão do mundo que abarca várias posições. Por exemplo, nós temos posições de matriz religiosa. Por exemplo, os católicos na Europa se posicionaram de forma conservadora, não todos. Ao mesmo tempo, também tem outras religiões. Aqui no Brasil, os evangélicos se posicionam na área da direita. Mais conservadores. Também os liberais podem ser colocados, de uma certa forma, numa direita ampla. O Partido Novo, por exemplo, no Brasil, né, esse novo partido que se posiciona de uma forma bem liberal na economia, embora nem tão conservador nos costumes, mas do ponto de vista econômico, bem na ala da direita, bem liberal, com Estado pequeno, muita privatização, sem a questão do estatismo, que é uma marca mais da esquerda ou dos movimentos nacionalistas, às vezes até militares, né? Interessante, o Brasil viveu muito isso. O regime militar, por exemplo, ele era nacionalista. Nesse ponto, ele, inclusive, é elogiado até por segmentos da esquerda brasileira. É uma coisa realmente que bagunça na cabeça de um leigo, professor. Eu digo, peraí, mas então o que é de fato esquerda ou direita? Nos Estados Unidos, o Partido Republicano é de direita e o Partido Democrata é de esquerda. São conceitos que, por exemplo, na política americana é complicado você estabelecer isso, né? Sim. Também os monárquicos, os monarquistas, se colocam na direita. Como você sabe, houve uma reação conservadora aos princípios fundamentais, aos valores fundamentais da Revolução Francesa, e também tem aquela área mais radical dos autoritários, dos fascistas, que também se colocam na direita. Enfim, é uma área muito ampla. E não é fácil realmente tentar de dizer o que seria, quais fenômenos se encontrariam nesse tentar rotular, né? Porque no Brasil hoje tem muito isso dos extremos que pretendem o rótulo, né? Essa questão fascismo, nazismo, direita ou esquerda. Hitler era de direita ou era de esquerda? O regime nazista, que era contra os judeus, contra um certo viés do capitalismo representado pelos judeus, mas também era a favor de um controle total do Estado, portanto de um totalitarismo muito parecido com os regimes comunistas, leninistas, marxistas. Como é que a gente define, então, se o nazismo era de direita, se o fascismo do Mussolini era de esquerda? Quer dizer, modelos fascistas foram aplicados no Brasil por um presidente muito popular, que é um ícone da esquerda, que é o Getúlio Vargas, mas que tinha nitidamente inclinações fascistas. Então, como o Getúlio pode ser de esquerda se ele era fascista? Compreende? É complicado isso. Essa é uma questão muito, muito complexa,
e precisa esclarecer um pouco. Vamos na ordem das questões que você colocou, porque também são questões de grande atualidade, tanto que se tornaram alvo de debates, polêmicas, até teve posicionamento de historiadores sobre as declarações do ministro Araújo. Esta ideia que o fascismo tem uma origem de esquerda não é uma novidade, porque o próprio fascismo alimentou esta ideia. E você vê esta ideia circulando também muito hoje em dia aqui no Brasil, em alguns setores da nova direita brasileira. São intelectuais que estão tentando estão apresentando esta teoria. Na verdade, ela não é uma teoria original, nem uma teoria inovadora. Sempre teve um debate sobre isso. Vamos tentar pensar um pouco sobre esta questão aqui. Então, não há dúvida que entre socialismo e fascismo há ligações. Isso não há dúvida. Por várias razões. Porque o fundador do fascismo italiano, Benito Mussolini, ele, antes de fundar o fascismo, estava na ala mais radical do socialismo. Então, ele, na hora que saiu do Partido Socialista, foi expulso do Partido Socialista pelas suas posições a favor da guerra, a Primeira Guerra Mundial, e ele manteve alguns conceitos da sua formação intelectual socialista. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento também que precisa levar em conta é que na origem do fascismo existe uma questão social. O fascismo se apresenta já na origem como um movimento social, a favor dos direitos. Então, contra, por um lado, o Estado liberal clássico, que na visão dos fascistas não estava mais dando conta do processo de modernização, da sociedade de massa, da industrialização, dos conflitos capital e trabalho, e, por outro lado, contra o modelo comunista, que estava indo no poder na União Soviética. E, então, ele se apresenta com esta matriz social. E muitos também, alguns... E é bom até lembrar, professor, só um corte que o senhor colocou bem aí, que de que lado ficou o comunismo soviético do Stalin? Do lado dos aliados, contra o nazifascismo, embora essas correntes beberam, digamos, historicamente nas mesmas fontes. O senhor acabou de dizer aí que o Mussolini era um socialista radical, que quando migra para o fascismo, ele leva uma parte dessa bagagem ao conceber o seu modelo fascista. Mas ele se alia a Hitler e ao Japão, o chamado eixo, que provoca uma guerra, e do outro lado os aliados, capitaneados pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, a França, um pouco menos, e o próprio Stalin, que termina sendo um dos vencedores da guerra do lado dos aliados. Embora, a partir daí, passou a ser antagônico do outro lado que ganhou a guerra, que era o chamado lado capitalista. Você faz uma observação muito importante, porque na hora que Mussolini cria o fascismo e depois, como você fala, tem todo esse processo que chega na tragédia da Segunda Guerra Mundial, inclusive a aliança com o nazismo, Mussolini já está, de uma certa forma, esquecendo a sua raiz socialista, ou pelo menos incorporando alguns princípios dentro de uma ditadura totalitária que não tem mais nada a ver com o socialismo da origem. Pelo menos teoricamente. Isso é algo que teve consenso também nos historiadores que trabalharam sobre a questão do fascismo. Então, claro que o fascismo aproveita muito e cria um mito social. Este mito social, ele se torna uma vertente minoritária do fascismo, que não questiona
a ditadura e o Estado totalitário, mas, de uma certa forma, continua reproduzindo aquele mito da origem, que é até um mito anticapitalista, antiburguês do fascismo da origem, mas que, na verdade, nunca se realiza na história do fascismo, mas tensiona, gera muita tensão permanente dentro do fascismo. E se manifesta, depois do fim do fascismo, nos movimentos neofascistas da direita. Então, é nesta perspectiva que dá para dizer que o fascismo tem uma vinculação com o socialismo. Com a esquerda. Com a esquerda. Nesta perspectiva aqui. Embora não pode ser questionada, porque sobre isso me parece que há um consenso, e não é possível negar a realidade, não pode ser questionada a natureza totalitária, ditatorial, repressiva do regime fascista italiano. Agora, o nazismo, no caso do nazismo, nós não temos nenhum elemento empírico para poder dizer que o nazismo tem uma matriz de esquerda. De esquerda. Por quê? Não há nenhum... O Hitler nunca teve uma trajetória na esquerda alemã, nem na social-democracia alemã. Não há nenhum teórico das origens do nazismo que pertence... O Hitler era um nacionalista. Era um nacionalista. Não há nenhum teórico da origem do nazismo que tem uma trajetória no socialismo alemão. Por que o Hitler nomina o Partido Sim. Nacional Socialista dos Trabalhadores sim, Alemães? sim. Era um marketing? Então... Porque quando o Hitler, professor, só um corte rápido aqui, o Hitler ele foi um soldado, inclusive da Alemanha durante a Primeira Guerra, a Alemanha saiu escorraçada, o Tratado de Versalhes submete a Alemanha a condições terríveis, a uma crise econômica violenta, e tudo isso forma um caldo político que, na cabeça do Hitler, leva a uma ideia da criação de um partido que resgatasse o orgulho alemão. Sim. Esse orgulho alemão, eu acho que é a base do nazismo. É um partido que é nacionalista, que quer pegar o orgulho alemão, que usa elementos para galvanizar os trabalhadores, e nessa disputa de base ele briga com os comunistas, mas ao fundo, no fundo, ele vira também um movimento antissemita, porque ele tem um projeto, que ele leva até as últimas consequências, de aniquilação dos judeus, sim, que eram considerados ratos capitalistas. Então, e vira um regime totalitário nos moldes, por exemplo, do stalinismo, porque se tem a Gestapo na Alemanha nazista, tem a KGB nos tempos duros da repressão do totalitarismo. Então, nesses pontos, quer dizer, o nazismo e o comunismo soviético, eles se parecem muito, embora a matriz ideológica é completamente diferente, né? Sim, vou responder a todas essas questões que você colocou, porque são todas questões interessantes e fundamentais. Na origem do nazismo, realmente, a ideia de nacionalsocialismo é uma ideia que é retomada muito pelo próprio modelo fascista. Não há dúvida que o nazismo se inspirou no fascismo, como o próprio Hitler falou. Ele estava com muita admiração no Mussolini, no modelo italiano, e, de uma certa forma, copiou muitas coisas do fascismo. Principalmente a repressão, né? A repressão aos inimigos, para manter uma, digamos assim, uma hegemonia política. Sim, né? Exatamente. Agora, o conceito de nacionalismo social, nacionalsocialismo, é uma tentativa de tirar consenso no espaço político que era dominado pelas organizações socialistas, pela social-democracia tedesca, alemã, e então, para ocupar esse espaço com um projeto de nacionalismo, de socialismo nacional, defendendo a propriedade privada, criando ligações com o mundo empresarial, os grandes empresários, as grandes indústrias alemã. Então, dentro da matriz de um alemão puro, né? Sim, de uma raça pura, os arianos. Então, tentando... Essa questão antissemita é muito forte no nazismo. De acertar a crise alemã da década de 30, tentando um compromisso
em função da nação entre o mundo do capital e o mundo do trabalho. E nessa perspectiva, então, que ele se apresenta como nacional-socialista. Mas não tem nada a ver com o marxismo. Tanto que, até mais do fascismo italiano, o nazismo, desde que ele vai no poder, ele quer derrotar todos os inimigos do nazismo. Então, há uma verdadeira epuração dos socialistas e dos comunistas. Os primeiros campos de concentração na Alemanha, na década de 30, eram campos para prisioneiros políticos. Verdade, antes dos judeus. Antes dos judeus. Agora, há uma diferença fundamental entre fascismo e nazismo. Enquanto o fascismo, na origem, ele é um movimento, e depois se torna um partido, é um Estado, que é polarizado em torno da questão do Estado forte, totalitário. No caso alemão, nós temos a ideia fundamental do racismo e do antissemitismo, que você não encontra, pelo menos, na origem do fascismo italiano. Aqui há uma diferença. Os primeiros teóricos do nazismo são antissemitas e racistas. Aqui é uma diferença. Então, o Mein Kampf, né, é uma espécie de uma bíblia nesse caminho. E também as teses de Rosenberg. Isso. Que o Hitler bebeu aí, exatamente. Sim, utilizou muito. Que o Mussolini não tinha uma preocupação antissemita. A princípio, não. Mas na década de 30. Há um antissemitismo também na Itália da década de 20, mas não é uma teoria de extermínio da população. Nunca vai chegar a ser. Ninguém levou a cabo, né? Um projeto como os nazistas. Não há um livro fundamental, não há um princípio fundamental teorizando o extermínio de um povo. Estou aqui com o professor Fábio Gentili, que é coordenador da pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Ele tem pós-doutorado em Ciência Política, tem doutorado em Filosofia Política. Ele é um italiano que já está radicado aqui no Brasil. Há quanto tempo, professor? Já está... faz 10 anos. 10 anos já. Já o senhor também vai ser cidadão brasileiro. Sim, uma dupla cidadania. Professor, lá na Itália, só me ocorreu agora, a Itália chegou a ter um partido que era considerado o maior partido comunista do Ocidente, era o PCI, Partido Comunista Italiano. Sim. Teve uma época, eu andei fazendo uma pesquisa, o PCI chegou a ter 34% da eleição. O primeiro grupamento político mais forte era a Democracia Cristã, inclusive do Aldo Moro, que foi morto pelas Brigadas Vermelhas, chegou a ter 36%. Veja, o PCI fez a opção pela conquista do poder pelo voto, não pelas armas, abandonou a tese revolucionária, marxista-leninista, chegou a ter 34%, quer dizer, e chegou até ao governo, né, o PCI. De repente, o PCI hoje não... Com esse fenômeno, por que a Itália teve esse fenômeno do PCI e, de repente, o PCI não... Aliás, os partidos comunistas, via de regra, não é, da Europa, eles foram praticamente dizimados, embora eles estejam organizados e disputando eleições, mas é insignificante as votações. Você pegar lá na Hungria, nos ex-países que eram satélites da União Soviética, da chamada Cortina de Ferro, os partidos comunistas têm votação inexpressiva, até mesmo na Rússia, né, onde ele já chegou a ser dono do Estado. Por que isso, professor? Os partidos comunistas não conseguem mais atingir o eleitorado. Sim. Inclusive na Itália, que chegou a ter o maior partido do Ocidente. Então, realmente, o modelo italiano, o Partido Comunista Italiano, até o fim da Guerra Fria, foi um modelo. Era gramsciano, né? Era de origem gramsciana e foi o maior partido comunista do Ocidente. Foi o primeiro. Em segundo lugar, nós temos o Partido Comunista Francês. São os dois grandes partidos comunistas no Ocidente durante a Guerra Fria na Europa. Agora, o Partido Comunista teve uma função muito importante na luta antifascista durante a Segunda Guerra Mundial. Também na organização da militância e na Guerra Civil.
na Itália entre 1943 e 1945. O líder do Partido Comunista, Palmiro Togliatti, era um colaborador de Stalin. Então, a ideia da via democrática ao socialismo foi uma estratégia compartilhada pelo próprio entre Togliatti e Stalin. Podemos dizer que Stalin mandou Togliatti a seguir esse caminho aqui, abandonar a perspectiva revolucionária armada, ou pelo menos utilizar essa perspectiva até o final da guerra contra o fascismo, contra o nazifascismo, e depois pegar o rumo da legitimidade democrática. E o partido manteve esta dupla estratégia. Por um lado, manteve a sua postura revolucionária, mas por outro lado, teve também, ele participou das eleições, nunca planejou ações revolucionárias, de luta revolucionária, mas sempre participou e até colaborou. Chegou a participar de governo de coalizão, inclusive. Sim, chegou a participar e realmente, no final da década, na segunda metade da década de 70, quase encostou a democracia cristã. Exato. 34 a 36, chegou a ter numa eleição. Agora, o fim da Guerra Fria também determina o fim do Partido Comunista Italiano. Foi uma escolha do último secretário do partido, na época, na primeira metade da década de 90, de acabar com aquela tradição. A queda do muro também dizimou. Agora, há um debate sobre isso. Foi uma boa ideia perder todo este patrimônio cultural, intelectual, ideológico, de organização também, das gerações e também de produção cultural, porque o Partido Comunista teve esta função fundamental na Itália. Então, foi uma boa escolha ou foi uma escolha errada? Há um debate sobre isso. Realmente, a partir do fim do Partido Comunista, inicia toda uma fragmentação. Uma parte maioritária vai pela democracia, pela social-democracia, puxando vários modelos, o modelo de Blair, o modelo americano, assim, a liberal-democracia, a social-democracia. E uma parte mais minoritária continua mantendo aquela ideia fundamental do marxismo e do comunismo. Até chegar aos últimos anos, assim, que realmente nós temos uma fragmentação e também uma escassez, um consenso. Na última eleição da França, o segundo turno foi entre a direita e a extrema-direita. A esquerda sequer foi para o segundo turno. Que o Macron, Emmanuel Macron, um ser de centro-direita, contra a extrema-direita da Marine Le Pen. E também na Itália, na última eleição, o ano passado, a extrema esquerda, a esquerda mais radical, chegou por um fio a alcançar o 4%, que era o valor mínimo para poder entrar. Quase na Câmara. Quase não entrou. Foi por um fio que consegui. Então, professor, voltamos à questão central que eu iniciei. Fascismo e nazismo são de direita ou são de esquerda? Ou não é possível rotular em nenhum dos dois? Então, eu diria que, como falei, no caso do fascismo há uma ligação com algumas vertentes da esquerda. No caso do nazismo, isso não me parece possível dizer isso. Mas pode-se dizer que ele é de direita ou que ele é um sistema absolutamente diferente, quer dizer, peculiar da Alemanha? Isso é uma questão muito importante também. Eu diria que fascismo e nazismo se apresentam com algumas peculiaridades que não colocam os dois de forma muito clara, nem na direita e nem na esquerda. Na esquerda, o nazismo de jeito nenhum. O fascismo com algumas vinculações. Com a direita, nós temos fascismo e nazismo tendo uma tensão permanente. Falo isso por quê?
porque também, no caso do fascismo, o Mussolini há um conflito com a monarquia. A monarquia representa uma ideia de direita conservadora, mais tradicional, que não é voltada para a criação de um Estado totalitário. Então, há uma tensão. Embora eu considero o fascismo mais para a direita e o nazismo também mais para a direita, não posso dizer que os dois estão claramente posicionados à direita, por ter algumas peculiaridades. Então, essa é a minha posição. Há alguns historiadores que defenderam uma posição nem direita nem esquerda. O fascismo e o nazismo além da direita. Eu não compartilho esta posição, que me parece muito radical, porque acaba não esclarecendo as tensões que os dois tiveram com a esquerda e com a direita, embora não se posicionem de forma clara nem na direita nem na esquerda. Estou aqui com o professor Fábio Gentili, que é coordenador lá da pós-graduação em Sociologia, é professor da Universidade Federal do Ceará e é pós-doutor de Ciência Política na USP. Professor, nós temos uma nova direita no mundo, na sua avaliação. Eu não sei se o senhor é especialista em casos brasileiros, mas o senhor falou aí do PCI, que por orientação do Stalin, o PCI abandonou a luta armada e seguiu para o caminho democrático da conquista do poder pelo voto, lá na Itália. Aqui no Brasil, algo interessante. Quando houve o movimento de 64, nós estamos num período em que está se debatendo muito, a maior parte da esquerda optou pela luta armada. Apenas um partido de esquerda, o PCB, do Prestes, que é o maior líder comunista da história brasileira, Luiz Carlos Prestes, ele optou pelo caminho de combater democraticamente, mas ficou isolado, tanto que o partido dele quase foi dizimado e ele foi para Moscou. Talvez, e essa pergunta não se tem resposta, porque a história foi contada de outra forma, se a esquerda brasileira tivesse optado pelo caminho do fortalecimento de uma luta democrática, talvez nós tivéssemos tido no Brasil um partido comunista tão forte como o Partido Comunista Italiano. Coisa que nunca tivemos. Os partidos comunistas brasileiros têm votações completamente inexpressivas. Não tem impacto nenhum. Tanto que o partido de massa de esquerda só surge em 82, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Os partidos comunistas não conseguem galvanizar esse espectro e essa ideia, que já era recorrente em outras partes do mundo, para ter uma representação na massa. E o PT consegue exatamente porque rompe com a ideia e termina sendo o caudatário desse ideal dos trabalhadores, rompendo inclusive com a linha do Getúlio, do PTB e do próprio Brizola. Quer dizer, e o PT se consolida como o maior partido de esquerda da América Latina e do país. Ganha eleições, inclusive em 4 eleições presidenciais, etc, etc. E ainda hoje tem um peso eleitoral muito forte em qualquer pesquisa. Quer dizer, os PCs brasileiros, eu acho que eles pagaram um preço, talvez pela falta de visão política naquele período. Mas é uma pergunta que a história não vai responder porque ela já foi contada, né? Então, eu não sou um especialista da esquerda brasileira, mas ao longo das minhas pesquisas também tentei de entender a questão. Então, em primeiro lugar, eu acho que o comunismo que entrou no Brasil na década de 10, mais ou menos, ele ingressou muito pelos anarquistas. Isso. Por exemplo, se pegamos São Paulo, cidade de São Paulo, anarquistas que vieram da Europa, eram imigrantes assim, e muitos também que tinham uma trajetória operária assim. E esses movimentos, eles organizaram os primeiros sindicatos, as primeiras lutas grevistas. E então estava se criando uma organização com consciência de classe. A Revolução de 30 acaba com este movimento, que era um movimento ainda muito pequeno, acaba com isso. Isso, na minha visão, enfraquece depois a formação do Partido Comunista Brasileiro, porque o sindicato
continua ficando amarrado dentro daquela ideia de sindicato de Estado. E foram cooptados pelo Getúlio, né? Que tinha uma inclinação fascista. Né? O Getúlio. Ainda por cima, quando termina a guerra, inicia a Guerra Fria, o Partido Comunista Brasileiro apoia Getúlio Vargas nas eleições, nesta visão anti-imperialista e anti-americanista. Apoia. Eleição de 54. A eleição de 54. Então, para mim, esses são elementos que vão enfraquecer a formação de um Partido Comunista Brasileiro. De massa. De massa. Porque ele fica apoiando apenas, tendo um papel assim de apoiador. Coadjuvante. De coadjuvante. Essa é a minha impressão. Agora, indo mais para as últimas décadas. É claro que no Partido dos Trabalhadores, na fundação do Partido dos Trabalhadores, há uma vertente do movimento comunista, revolucionário, que entra no partido. Trotskistas e stalinistas entraram no PT. Que entra no PT. E que também dá uma contribuição fundamental para criar a ideologia do PT. Mas, ao longo de algumas décadas, esta vertente acaba se enfraquecendo e, em alguns casos, como se trata de militantes de velhas gerações, saíram até do partido. E o próprio Lula, né, que nunca foi, assim, digamos assim, um intelectual orgânico do partido, uma liderança de massa, mas que nunca, de fato, foi um socialista. Sim, como ele mesmo declara, nós não somos um partido, ele fala, orientado dentro da tradição marxista. Exato. Mas somos um partido a serviço da classe trabalhadora brasileira. Claro que o setor maioritário da classe trabalhadora brasileira é um setor operário, de trabalhadores que vêm setores mais pobres da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele se apresenta também como um partido que pode lidar com a pequena, média burguesia e com a classe média brasileira. Então, que ele perdeu praticamente na última eleição. Né? Sim. A derrota do PT tem muito a ver com o abandono da classe média ao PT. Sim. Então, o próprio Partido dos Trabalhadores, depois, por se tornar o maior partido de esquerda da América Latina, acaba absorvendo e também monopolizando todo aquele espaço que tradicionalmente seria um espaço monopolizado por partidos mais de esquerda. É uma hegemonia, né? O PT passa a ter uma hegemonia. Tanto que, quando o Partido dos Trabalhadores ficou no governo por muitos mandados, claro que os partidos de esquerda, mais de esquerda, o PSOL e os próprios militantes de outros partidos mais pequenos estavam na dúvida. O que vamos fazer? Vamos sair nas praças contra o PT que está no poder, fazendo lutas, ou vamos aguardar ele fazer alguma coisa? Isso gerou um problema, porque quando o PT desmoronou, fracassou, esses partidos, esses movimentos que estavam querendo entrar na luta, não tinham espaço. Estavam quase silenciados, com poucas ideias e quase incapacitados de entender o que estava acontecendo. Porque também não fizeram a crítica. Também não fizeram a crítica. Agora, essa nova direita, existe uma nova direita no mundo? O governo do presidente Bolsonaro é um governo de direita, na sua concepção? O presidente é anti-esquerda, é anti-petista. Porque uma marca do governo é o seguinte, ele é anti-esquerdista, anticomunista, ok, antipetista. Inclusive foi a marca da eleição, principalmente no segundo turno, era o PT e o não PT. Mas é de direita, o senhor analisa com... O Paulo Guedes é um liberal da Universidade de Chicago, quer dizer, defende um projeto liberal bem mais amplo até do que o próprio presidente concebia quando ele era deputado. Então, é um governo também que tem suas contradições. O senhor acha que é um governo de direita, de centro-direita, ou é um governo também em processo de construção ideológico? Então, é uma questão muito complexa, realmente. Eu diria, de forma geral, que a direita no mundo se apresenta com elementos de continuidade com as velhas direitas e também com elementos de novidade.
elementos de continuidade, por exemplo, podem ser uma visão assim mais autoritária, excludente da sociedade. Também no caso italiano, a direita no poder nos últimos anos, por exemplo, a ideia de excluir o indesejável, seja ele o inimigo político ou alguém que vem de outros países, o imigrante, assim, é uma matriz que eu encontro nas direitas, assim. Então, eu vejo isso também na direita do Bolsonaro. A ideia de excluir, de criar o inimigo. Nesse caso, o PT é o inimigo, o novo inimigo, e serve para criar um senso comum, compartilhado. É uma estratégia, né? Setores da sociedade. Seria uma estratégia. É uma estratégia. O petismo, o antipetismo como uma estratégia. Assim como o anticomunismo foi uma estratégia na Guerra Fria para criar um senso comum. Isso aconteceu também nos Estados Unidos. Agora, sobre a questão que a direita ela também lida com o liberalismo. Isso para mim não é uma novidade. Eu tentei de explicar isso de recente, para tentar de entender como que se cria esta mistura de liberalismo e direita mais autoritária. É, digamos assim, uma praxis autoritária, governo autoritário. Realmente, se nós vamos ver a trajetória do próprio liberalismo, sem chegar nos últimos anos, aquele que se fala neoliberalismo, que por muitos analistas parece ser Fernando Henrique, né? mais assim, uma vertente financeira, economicista, assim. Que se atribui muito ao modelo da época do Fernando Henrique, que era um governo, entre aspas, social-democrata, né? Porque o PSDB se rotulava como um partido social-democrata. Se nós voltamos atrás, o que nós observamos? Que, diante do avanço do próprio fascismo na Europa, uma parte dos liberais ficou observando com interesse. Então, o fascismo, nesta leitura liberal, desde que ele não se torne uma ditadura permanente, mas apenas uma época que vai arrumar a crise, vai colocar a casa em ordem, seria aceitável. E também seria aceitável porque ele é anticomunista, combate o comunismo. Ele é anticomunista. Agora eu vejo esse mecanismo, esta lógica reproduzida hoje também, nesta mistura entre neoliberalismo, porque no fundo o neoliberalismo vai retomando essas ideias liberais. A ideia, por exemplo, que o liberalismo de qualquer forma tem que se manifestar, então é pragmatista. E se o autoritarismo, a organização autoritária do Estado, pode utilizar, pode ajudar o liberalismo a avançar, então seja bem-vindo. Então, é nessa perspectiva que eu vejo a aliança entre neoliberalismo e autoritarismo. No caso brasileiro, isso me parece muito claro. Porque os liberais jamais chegariam ao poder numa chapa de esquerda. Para colocar em prática, por exemplo, o Paulo Guedes tem todo um ideário neoliberal, mas ele jamais seria o ministro da Economia num governo de centro-esquerda. Sim. Ele precisou de uma eleição de um candidato que se colocava de direita e anti a esquerda e o comunismo, para ele colocar em prática as ideias dele, que são ideias lá dos Chicago Boys, do berço do liberalismo americano. Os Chicago Boys de Milton Friedman. Do Milton Friedman. Eles falam isso, não há muita diferença, a meu ver, entre os Chicago Boys de Friedman e as teorias sobre o neoliberalismo, e o apoio que eles deram à ditadura de Pinochet, e os velhos liberais que olharam com muito interesse o fascismo indo no poder, e na visão deles, organizando a casa para depois voltar a caminhar, a andar naquele projeto liberal.
Então, eu vejo isso muito. No caso brasileiro, isso me parece mais claro ainda. E pode ser observado em todas as grandes conjunturas brasileiras. A própria era Vargas manifesta esta tensão, liberalismo, autoritarismo permanente. Eu enxergo isso também na ditadura militar e hoje em dia nesta conjuntura. Agora, sobre a questão se este governo ele consegue ou não governar o país com esta mistura de princípios liberais e princípios autoritários, nós estamos observando uma dificuldade, realmente. Mas isso é algo que vamos mas estamos observando uma dificuldade do governo no poder, e do presidente no poder, em também conseguir realizar as próprias ideias, as ideias que ele colocou durante a campanha eleitoral. Uma dificuldade. Agora, o bom disso tudo, né, professor Fábio, é que estamos numa democracia, tá, né, e que não tem volta. Né? Estamos num processo democrático que um dos paradigmas da democracia é a alternância de poder. A sociedade experimentar é da democracia. A sociedade experimenta, ou muda, ou mantém, mas o importante é a gente nunca perder o norte de um processo democrático, de eleições, etc. Isso também é o meu desejo. É o desejo nosso. É o desejo de todos. E eu fico um pouco preocupado, muito preocupado, por estas declarações que o presidente fez, o ministro fez, porque além de mostrar um despreparo sobre estas questões, que são questões delicadas, e que eles deveriam ter responsabilidade de lidar com estas questões de forma mais sofisticada, até tentando de ler e de se informar sobre essas coisas que foram tragédias. E tem Às vezes é jogo político, né? Nós estamos muito nisso no Brasil de hoje, porque hoje nós estamos muito em redes sociais. Antes de eu começar a gravar com o senhor, tem um problema muito sério nosso, e não é de agora. As pessoas precisam se aprofundar nas questões. O debate está muito pulverizado, é muito rede social. Sim, concordo com você. E todo mundo opina em rede social, né? E é muito... E a rede social é muito superficial, quer dizer, o grande debate, efetivamente, ele não está acontecendo, né? E, por outro lado, a oposição também não está contribuindo muito também para um debate mais profundo. Isso tem uma explicação, porque a direita soube aproveitar muito melhor da esquerda nas redes sociais, porque é muito mais fácil dizer numa rede social o fascismo é de origem marxista, o golpe de 64 foi a serviço da nação. É muito mais fácil, porque numa sociedade tradicional, se você fala uma coisa dessa, você levanta um monte de polêmicas. Uma sociedade em rede, você gera muito consenso. Muito consenso. E pega muitos também jovens, que são usuários. A esquerda não conseguiu, como o Gramsci falava, entrar nesta E a esquerda brasileira perdeu as ruas, né? Desde o processo daquelas manifestações e o próprio processo de impeachment, quando literalmente a esquerda perdeu as ruas. Perdeu as ruas e está fraca nas redes. Fraquíssimo. Então, não está conseguindo colocar a própria hegemonia, como o Gramsci falava. Até porque também a esquerda está dividida e tem outros projetos de esquerda que não estão mais dispostos a seguir a hegemonia do PT. Tem também essa disputa no campo da esquerda. Realmente. Então, acho que, para finalizar, assim, o desejo seria que nós, que somos intelectuais, servidores da Universidade do Conhecimento, nós colocamos o nosso conhecimento a serviço e é importante, da sociedade. Por isso eu acho importante a presença do senhor aqui. Agradeço, doutor Fábio, professor Fábio, que a partir de hoje tenho certeza será um colaborador efetivo aqui do programa. Eu quero até pedir data venha ao senhor porque é importante a gente sempre estar, e esse programa tem esse objetivo também de oxigenar um pouco o debate, aprofundar, trazer algumas questões para jogar, não é? Para que as pessoas que nos ouvem, milhares de pessoas que nos escutam, nos veem, possam fazer reflexões e buscar aprofundar mais as questões. Com muito prazer. Porque a democracia se faz fundamentalmente também com cidadãos absolutamente conscientes, cada um do seu papel. Realmente. Obrigado, professor. Muito obrigado a você. Obrigado por ter vindo. Professor Fábio Gentili, que é coordenador da pós-graduação, professor
do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, hoje comigo aqui no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui. Até lá.